Muito bom, meu amigo, seja bem-vindo ao canal Valor. Eu sou Marcelo Neves, o seu instrutor, e na aula de hoje nós vamos falar sobre configurando o workflow no Jira. Então hoje a aula ela é super bacana, porque, como eu estava falando antes da gente começar essa aula, eu me lembro que quando eu comecei com o Jira, lá, acho que 2009, 2010, foi isso? Foi no segundo ano do Jira, tá? O Jira foi lançado no ano seguinte, eu trabalhava para uma pequena empresa que criava produtos de software e a gente começou a utilizar o Jira e a gente não sabia configurar o workflow, não sabia usar o workflow. E aí eu individualmente pesquisei um profissional, eu descobri que custava R$ 300 a hora desse profissional para configurar o workflow. Caro bastante, né? Muito caro, muito caro. E hoje eu vou te mostrar como é que você configura esse workflow. Você vai ver como que não é difícil configurar o workflow. Tem armadilhas? Tem armadilhas. E nós vamos ver como é que isso afeta todo o nosso trabalho, tá certo? Todo o nosso trabalho nos Agile Boards, nos quadros. Então, por exemplo, se você usa o Kanban, o método Kanban, hoje é fundamental que você esteja aqui. Mesmo quem usa o Scrum. Por que eu digo Kanban? Porque geralmente quem utiliza o Kanban vai ter um quadro, ou vai trabalhar com o Agile Board muito mais elaborado, que vai refletir exatamente o teu fluxo de trabalho do time. Então, por exemplo, geralmente quem trabalha com Kanban vai usar lá o static, né, para poder entender como que são as etapas desse fluxo de trabalho, e a consequência disso é ter um quadro ajustado e que reflita todas as etapas que o time utiliza para pegar uma demanda e processar e trabalhar e implementar essa demanda. Por isso que você que está aqui, que trabalha com Kanban, e mesmo quem trabalha com Scrum, precisa conhecer muito bem o que está aqui, tá bom? Eu vou só fazer uma pergunta aqui. Tá todo mundo, né, conseguindo ver aqui a minha tela? Eu vou abrir aqui, o chat só para perguntar para vocês. Tá todo mundo conseguindo ver aqui a minha tela? Sim, tá todo mundo vendo a tela do Jira, né? Ótimo, perfeito. Isso, todo mundo respondendo, normal, legal. Eu vou voltar a travar o chat de novo, tá bom? Vou voltar a travar o chat de novo e voltamos com o chat no final da aula. E aqui eu vou dar aula e depois, no finalzinho, perguntas e respostas. Vou travar. Pronto. Muito bom. Então vamos lá. Onde que está o workflow? E o que é o workflow? Workflow no Jira é o conjunto de passos, certo? Ou melhor, o conjunto de status e transições que são utilizadas como base para um Agile Board, para um quadro. E nós sabemos que são justamente esses status que uma demanda, seja ela uma história, um bug, seja ela uma tarefa, vai percorrer no quadro da esquerda para a direita, representando as etapas de trabalho. Na aula anterior, você teve a oportunidade de ver o que é um Agile Board, o que é um quadro. Você teve a oportunidade de ver como é que você configura um quadro. Então, se você não viu essa aula, é muito importante que você veja depois. Já deveria ter visto antes, mas pode ver depois. É muito importante que você assista a aula de número 2. Por quê? Porque essa aula de número 2, ela mostra os Agile Boards, ou os quadros, que respeitam justamente a configuração de tudo que a gente vai ver hoje, que é o workflow, que é esse conjunto de status e transições. Tá certo? Então, o que a gente vai mostrar hoje vai reger todo o comportamento de um quadro.
seja ele de um projeto Kanban, seja ele de um projeto Scrum. Saber criar, configurar, modificar o workflow é fundamental para que você possa ajudar o time a ter um quadro que realmente reflita as etapas de trabalho. Onde está o quadro? Onde que está o workflow, né? Então vamos lá. Eu estou aqui na minha tela inicial do Jira, tá certo? Eu vou entrar aqui em configurações do Jira. E aí eu tenho aqui, ó, itens. Opção itens. Entrei aqui em itens. E aí eu tenho aqui, ó, quer ver? Fluxo de trabalho. Então eu tenho dois itens. Fluxo de trabalho e tenho os esquemas de fluxo de trabalho. Eu vou mostrar para você qual é a diferença desses dois itens. Eu vou clicar aqui em fluxos de trabalho e você vai ver que eu tenho aqui, repara, você vai ver que eu tenho aqui na minha tela todos os fluxos de trabalho ou todos os workflows, tá bom? Que eu tenho aqui no meu ambiente Jira. O que a gente tem aqui? Aqui, em primeiro lugar, na primeira coluna, eu tenho o nome do meu fluxo de trabalho. Então, por exemplo, eu já tenho aqui, né? Eu criei um projeto especificamente para essa aula. E aí ele cria o Jira para cada projeto, ele cria o seu próprio workflow. Então eu tenho aqui, Software Simplified Workflow for Project PES2. Projeto Exemplo Scrum 2, que é o que eu estou usando. E eu tenho um esquema atribuído, tá aqui, ó, PES2, Software Simplified Workflow Scheme, associado, certo? Associado a esse projeto, tá bom? Então eu tenho esse workflow. E aí, se eu vir aqui na opção, no item de menu, esquemas de fluxos de trabalho ou esquemas de workflow, o que nós temos? Na verdade, o que é um esquema de fluxo de trabalho? Está aqui. Eu tenho o PES2, Software Simplified Workflow Scheme, e aí eu tenho o projeto 2 e o nome do meu workflow. O que é um esquema de workflow? Nada mais é do que uma associação entre um projeto, no meu caso, o projeto exemplo Scrum 2, e o seu workflow, ou os workflows. É isso mesmo. Um projeto pode ter um ou N workflows. E eu vou mostrar para você na aula de hoje como é que isso funciona. Eu vou mostrar para você como é que isso funciona hoje. Tá bom? Muito bom. O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no fluxo de trabalho. E aí eu vou aqui no meu projeto, no Software Simplified Workflow for Project PES2. Eu vou trabalhar hoje, nessa aula de hoje, com o PES2. Eu vou clicar em visualizar.